Bem, pessoal, vamos falar aqui de um novo recurso interessante no CorelDRAW, que se vocês dominarem bem esse recurso, vocês vão poder desenhar, modelar o que vocês quiserem. Então, soldar, aparar e interseção. E alguns recursos adicionais que acompanham essas três funções interessantes do CorelDRAW. Só que antes da gente começar a trabalhar, temos que entender um pouco sobre as camadas do CorelDRAW. Muitas pessoas falam, o CorelDRAW é simples porque ele não tem camada. Engano, ele tem um controle de camada muito rigoroso, que no momento que vocês aprenderem a trabalhar com esse controle de camadas, cara, você vai poder dominar quase tudo no CorelDRAW. Muitas das vezes a gente coloca um arquivo, aquele arquivo você não consegue deletar, aquele arquivo está ali, ele atrapalha, ele suja, é porque ele seguiu um novo rumo em suas camadas. Então como é que eu faço para abrir a janela de encaixe aqui do lado que controla as camadas do CorelDRAW? Então você vai vir aqui em janela você tem janela de encaixe e tem gerenciador de objetos. Quando clica em gerenciador de objetos, veja, aparece aqui a página 1, que é a linha de guia, né? O que são as linhas de guias? São essas linhas que nós vamos depois, olha só, tá vendo? Puxar aqui, que eu vou mostrar para vocês depois, clicando, deletando. Temos também aqui a camada 1, né? Que está presa à página 1, ele está aqui. Temos também aqui a página principal. A página principal, ele controla tudo, né? As linhas de guia, a área de trabalho e a grade do documento. Se eu acender esse olhinho aqui, ó, põe o grade em todo o meu documento. Bom, vamos criar um retângulo aqui só para ver como é que vai se portar lá. Vou criar um retângulo aqui. Veja, apareceu aqui retângulo. Se eu quiser mudar o seu nome, só dar um clique em cima dele, ele vai abrir a seleção. Vou escrever quadrado. É o que eu sempre falo, no momento que você cria nomes para os seus objetos, você organiza melhor, né? Sabe quem é aquele cara. Quando você tiver com 500 camadas, você sabe que aquele cara ali é o quadrado, né? E o quadrado é para usar um certo para você fazer um certo tipo de trabalho. Bom, vamos lá. Vou agora aqui criar um círculo, um sobreposto ao outro. Veja que eles se encontram na mesma camada, não é isso? Sendo que na camada 1 o círculo está por cima do quadrado. Ou seja, ele está sobreposto. Se eu apertar clicar nele e apertar Shift Page Down, eu jogo ele para trás. Veja, agora o círculo aqui mudou a posição, foi para trás do quadrado, certo? Se eu criar uma nova camada, vamos criar aqui uma ferramenta polígono, vamos botar aqui 8 lados, vamos criar aqui uma nova camada aqui, um novo objeto. Beleza, você pode ver que por eu ter criado ele por último, ele fica sempre em cima. Então, se eu clicar Shift Page Down nele, ele vai para trás de tudo. Shift Page Up, ele vai para frente de tudo. E se eu quiser que ele fique aqui no meio, no lugar do quadrado, eu aperto Ctrl Page Down e ele vai descer um nível. Veja, desceu um nível, né? Shift Page Up para o início, Shift Page Down para trás de tudo. E Ctrl Page Up ou Ctrl Page Down, ele sobe nível a nível. Então, no momento que você controlou essa camada aqui, caramba, você vai fazer bastante coisa interessante. Vamos lá, então. Bem, aqui eu tenho uma opção que é mostrar a propriedade dos objetos. Se eu clicar, na frente ele descreve toda a minha propriedade do meu objeto, né? O que tipo de objeto que é, sem preenchimento, né? Quantos lados ele tem, né? Então ele te dá toda a propriedade do meu objeto. E lá embaixo, deixa eu fechar aqui, minimizar essa camada. E lá embaixo eu posso criar uma nova camada. Ó, vou clicar, criar uma camada 2. Vou dar um Enter. Qualquer objeto que eu inserir agora vai ser inserido em uma nova camada. Fica fácil mais à frente para você selecionar os objetos. Por quê? Porque muitas das vezes você vai fazer um trabalho onde nesse trabalho você precisa selecionar determinados objetos e não selecionar outros. Então você não tem que estar clicando um, clicando outro, clicando um, clicando outro. Você cria uma camada para aquela moldura, para aquele tipo de trabalho, e é só sair selecionando. Ó. Ele vai selecionar, quando você clicar em cima do objeto, ele vai selecionar exatamente aquele objeto ali que você clicou. Eu posso deletar. E como é que eu apago uma camada? É só clicar em cima da camada e deletar. Por hora eu vou falar só sobre isso de camada.
porque eu quis mostrar isso aqui só para a gente partir para a parte de soldar, aparar e interseção. Mais à frente eu vou falar mais a fundo sobre camadas, tá? Então vamos deixar ele aberto aqui, o gerenciador de objetos aberto. Vamos fazer aqui um retângulo e uma elipse. Veja, observe que minha elipse está por cima do meu retângulo, né? Mas nesse caso eu quero unir essas duas peças, então eu quero soldar. Então não importa quem eu clique em primeiro, quem eu clique em segundo, não importa quem está em cima, quem está embaixo. No momento que eu seleciono os dois objetos, também posso selecionar por aqui, né? Segurar o Shift aqui, ó. Quando eu seleciono os dois objetos, eu abro essa opção aqui em cima. A primeira que é combinar. O combinar, eu já mostrei nas aulas anteriores, ele funde dois objetos num só. Olha que interessante. Se eu fizer aqui, vou fazer para fazer o combinar nessas duas peças. E vou botar essas duas peças pretas. Pronto. Eles são peças distintas. Tá vendo? Ó, elipse, retângulo. Você vê que também ficou preto. Eu vou fazer o seguinte, vou botar amarelo. Pronto, ó, elipse amarelo, retângulo preto. Eu vou selecionar os dois objetos e vou combinar. Quando eu combinei, eu fundi os dois objetos num só. Isso significa que a parte que ficou sobreposta ficou vazada. Ó, se eu clicar agora um objeto aqui, por ele azul, e der um Shift Page Down, ou seja, jogar ele para baixo, você vai ver entre esse buraco que ele criou aqui, que a colisão dele vazou. Ou seja, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Isso é física, né, gente? Então, a mesma coisa serve para o nosso combinar. Bom, mas nesse caso aqui, eu quero mostrar o primeiro soldar. Então, eu vou selecionar os dois objetos e a primeira opção que abre aqui em cima, soldar. Eu dou um clique, os dois objetos passam a ser um só. Maravilha, agora eu vou pegar um outro círculo e vou colocar aqui. Veja, independente de estar em cima ou estar embaixo. Ah, agora, gente, olha que legal. Ele deixa de ser um retângulo e uma elipse e passa a ser curva, né? Ele foge à regra, né? Ele foge às regras da geometria. Ele não é mais um retângulo, ele agora é curva. Isso significa o quê? Se eu pegar uma ferramenta forma, eu posso ir modelando, colocando a forma que eu quiser, ok? Muito bem. Agora eu quero aparar. O que manda aqui no aparar é quem você clica primeiro. Se você clicar primeiro nesse círculo, isso significa que esse círculo vai afetar essa curva, ok? Então eu seguro o Shift e clico no que vai ser afetado. Aí eu venho aqui em aparar. Veja, aparei. Eu vou botar um outro círculo aqui para você ver a diferença. Agora eu vou selecionar primeiro a curva. Vou segurar o Shift e vou selecionar a elipse. Eu vou em aparar. Veja, como eu cliquei nesse cara primeiro, ele afetou a elipse, né? Também fazendo a minha elipse virar uma curva. Ele deixou de ser elipse. Perfeito. Também temos a opção interseção. A interseção, veja, vou criar um outro objeto. Eu quero que a interseção, eu quero criar uma peça que fique exatamente no limite desse retângulo que eu coloquei aqui, junto com o limite da minha curva de trás. Então a interseção, o que ele vai fazer? De duas peças, eu vou criar uma terceira peça, ou seja, a colisão dos dois. Isso também não importa quem você clica primeiro e em quem você clica por segundo. A interseção ele é independente disso. Então agora eu venho aqui, olha, interseção. Pronto, criei uma terceira peça, veja. Que foi a interseção das duas. A colisão, né, das duas. Perfeito. Agora, eu tenho aqui, quando eu seleciono aqui, mais alguns recursos, mais 4 recursos interessantes, que é simplificar, que é frente mesmo verso e frente menos verso, verso menos frente e, lógico, evidente, criar um limite. Como é que funciona isso aqui? Vamos lá então. A ferramenta simplificar, ele vai aparar quem está no verso, ou seja, atrás, né? Eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar um retângulo aqui
independente de quem eu clique primeiro. Ó, se eu fosse usar o aparar, eu clicaria primeiro aqui e aqui, então esse apararia esse cara aqui. Mas só que esse cara, você pode ver que ele está no verso, está embaixo, está atrás de tudo, ó, curva. O meu retângulo está em cima. Então eu vou clicar primeiro no que está embaixo, vou segurar o Shift, eu vou clicar em quem está em cima. Bom, isso não importa, porque ele vai aparar o que está embaixo quando eu aperto simplificar, viu? Agora, se eu pego este retângulo e dou um Shift Page Down, jogo ele para baixo, ele agora é que vai ser aparado com simplificar, certo? Na verdade, ele não apara quem está atrás, quem está na frente. É uma sequência de camadas. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer um retângulo que vai estar embaixo. Vai estar abaixo do círculo. Que vai estar abaixo de um outro retângulo. Que vai estar abaixo de um outro círculo. Se eu pego todas essas peças aqui e aperto simplificar, veja, tem uma ordem: círculo, retângulo, elipse, retângulo, elipse, retângulo. Então ele vai aparar nessa ordem aqui, veja. Viu? Ó, esse aparou que estava embaixo, que aparou que estava embaixo, que aparou que estava embaixo. Então isso é o simplificar. Perfeito? Então vamos continuar. Aqui eu tenho outra peça chamada frente menos verso. Ele vai aparar o objeto que está atrás. Sendo que dessa forma, dessa vez, ele vai... Deixa eu fazer assim para você entender. Dessa vez, ele vai apagar o objeto quem está embaixo. Ó, frente menos verso. Apagou o que estava embaixo. Repetir, Ctrl Z. Você pode ver que o retângulo é o que está abaixo de tudo. Se eu pegar esse retângulo, jogar ele para cima, Shift PG Up, ele vai ficar e o que está abaixo vai ser aparado, mas ele estava embaixo. Então, eu vou clicar aqui nos dois, eu vou apertar o frente menos verso. Veja, o retângulo foi aparado, né? Deixa eu botar esse círculo aqui. Agora veja, a minha curva está embaixo. Se eu usar o frente menos verso aqui, essa curva é que vai ser deletada. Veja, frente menos verso, viu? Criando aqui duas cavidades. Então quem tá por trás é que vai ser deletado. Diferente do outro. Veja, aqui, agora eu botei um retângulo em cima. Aqui eu tenho verso menos frente, ou seja, vai apagar quem está na frente, quem está em cima. O retângulo agora está por cima. Veja, meu retângulo, ele aparou removendo o meu retângulo. Ok? E tem uma última opção que é muito legal, muito legal. Eu vou fazer uma complexidade aqui gigantesca. Digamos que você precisa criar uma área muito louca, uma área muito complexa, com formas muito doidas. E essa área, você tem que criar o contorno disso tudo aqui, né? Então, para você não ter que soldar, parar, fazer aquilo de lá, aquilo de cá, você seleciona tudo e vem na opção criar um limite. Pronto, olha só o que ele fez. Ele criou um limite. Tá vendo? Desse objeto, né? Eu não precisei soldar. Porque se eu tivesse soldado isso aqui, ia dar um problema. Qual o problema? Esse vazado aqui no meio. Ó, vou soldar. Que depois eu tinha que vir aqui com a ferramenta Forma e deletando um por um, para fazer igual aquilo ali, e perderia o original. Não quero perder o original. Eu quero apenas criar um limite. Vem aqui então, criar um limite. Opa, Ctrl Z. E dessa forma você gerou um limite. Olha que legal. Olha quantas. Olha como ficou aqui. Agora, olha só aquilo que eu falei no início. Digamos que você queira aparar somente os círculos. Aí você vem nas elipses e seleciona. Deleta. Tá vendo? Se tivesse outras formas aqui no meio mesclada, seria mais fácil de você controlar isso aí. Apagar, né, por uma cor, selecionar. Você dominando bem o gerenciador de objetos e o soldar, aparar e interseção e os seus recursos adicionais,
vocês vão conseguir modelar o que vocês quiserem no CorelDRAW. Bom pessoal, fico por aqui, espero que tenham gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro das novidades. E até lá, gente. Um abraço.